Nesse vídeo eu vou te contar todas as vezes que o Wrexham disputou uma competição europeia. E você que está aí do outro lado deve estar pensando, beleza, mas por que que um time da segunda divisão vai me interessar? E você tá certo, eu não faço vídeos porque a maioria vai se interessar não, senão falaria de Real Madrid e Barcelona, mas eu acredito que esse vídeo você pode gostar, porque o Wrexham está muito em alta recentemente, muito por causa do seu back-to-back-to-back, que foi os seus 3 acessos consecutivos, algo inédito no campeonato inglês, contando só a parte profissional, né? Senão você vai falar que tem um time da 15ª divisão que subiu para a 9ª divisão 7 vezes seguidas, sei lá, mas na parte profissional da Premier League, essa é a primeira vez que acontece um acesso triplo, né? Da quinta para a quarta, da quarta para a terceira e da terceira para a segunda. Então o Wrexham tá bem falado por causa disso. Fora que é o time do Deadpool, então todo mundo gosta de fazer mídia em cima, mas o vídeo é mais porque eu realmente gosto do Wrexham, tenho camisa do Wrexham, tenho chaveiro do Wrexham, já fui pra Gales por causa do Wrexham, então é um vídeo que eu queria muito fazer há muito tempo e acho que esse é o timing perfeito para fazer, né? E esse vídeo também é interessante porque o Wrexham nunca disputou a primeira divisão do campeonato inglês, mas já disputou competições europeias. Vi alguns vídeos já no YouTube falando sobre times que disputaram competições europeias sem estar na primeira divisão. Nenhum deles eu vi falando do Wrexham, então esse vídeo é 100% dedicado a eles. E aqui eu já vou começar falando logo da primeira vez, que foi na temporada 1972-1973. E nessa temporada o Wrexham se classificou para uma competição que hoje ela não existe mais. Na verdade, todas as vezes aqui vão ser essa mesma competição, que era a antiga Cup Winners' Cup, ou em português é a Copa dos Vencedores de Copas. Eu sei que em português também o naming rights dela oficial ela é outro, mas enfim, isso não é muito relevante. E no ano de 99 ela se fundiu com a Europa League. Então, dado esse contexto para você, indo para a temporada de 72-73, o Wrexham ganhou a Copa de Gales e se classificou para essa competição, como o nome diz, Copa dos Vencedores de Copas. Então, todos os times que ganhavam Copas Nacionais se classificavam para essa competição. Em Gales, o Wrexham foi o campeão, e aí na temporada 72-73, ele começou na primeira fase disputando contra o Zurique, da Suíça, e ele teve 2 jogos, né? Um empate em 1-1 lá na Suíça e uma vitória de 2-1 em Wrexham. E aí ele ganhou acesso para a fase seguinte. E na fase seguinte ele enfrentou o Hajduk Split da Croácia, perdoem o meu croata, na época ele pertencia à Iugoslávia ainda, porque a Iugoslávia não tinha se dissolvido. E ele ganhou o primeiro jogo em casa por 3-1, porém perdeu fora por 2-0. E aí ele acabou sendo eliminado pelo gol fora de casa, que nessa época ainda existia. E a segunda vez que o Wrexham disputou uma competição, né, europeia, e todas as vezes vai ser por causa que ele ganhou a Copa de Gales, ou porque ele ficou em segundo colocado, e nessas vezes que ele ficou em segundo colocado é porque um time inglês disputou a Copa de Gales, então não é só ao contrário, times galeses disputando a Copa da Inglaterra, em Gales também aconteceu de times ingleses disputarem lá e acabarem ganhando, e aí o melhor representante de Gales, no caso foi o Wrexham, ele acabou indo representar Gales nessas Copas, tá? Então, aqui na temporada 75-76, o Wrexham jogou contra o Djurgården, então ele ganhou por 2-1 em casa e empatou em 1-1 fora, se classificando para a próxima fase. E já na próxima fase, ele enfrentou um time de um nome muito difícil, que é um time polonês, o Stal Rzeszów, não sei se é assim que pronuncia, e aí eles venceram por 2-0 em casa e empataram por 1-1 fora, também se classificando para a próxima fase. E na próxima fase já era quartas de final, quando o Wrexham enfrentou o Anderlecht. E o primeiro jogo na Bélgica, eles perderam por 1-0, e em casa eles empataram por 1-1, com um gol do meio para o final do segundo tempo, do craque holandês, o Rezenbrink. Ele jogou muita bola na seleção holandesa também, e ele estava nesse time do Anderlecht e acabou fazendo o gol que eliminou o Wrexham dessa competição. E é interessante que essa competição talvez o Wrexham pudesse chegar muito longe, já que o Anderlecht foi o campeão. Então, provavelmente, se o Wrexham bate o Anderlecht aí, e como a gente viu nos placares, faltou pouco, o Wrexham poderia avançar, já que na próxima fase ele ia pegar um time bem desconhecido também, que era o Zwickau da Alemanha Oriental, na época que a Alemanha era separada. E esse Zwickau aí da a Alemanha tomou 5 no agregado do Anderlecht, então provavelmente o Wrexham passaria por ele e pegaria o West Ham na final. Essa final, o Anderlecht acabou ganhando do West Ham por 4-2, e quem sabe se o Wrexham não chegasse lá, podia surpreender o Wrexham e acabar ganhando essa competição.
E aí o nosso Wrexham, Chique Chique Bahia, o nosso Wrexham poderia ter ganhado sua primeira competição internacional aí, mesmo sem disputar uma primeira divisão. Isso seria muito interessante, cara. E a próxima vez que o Wrexham disputou uma competição internacional foi na temporada 78-79 e ele enfrentou novamente um time croata, que foi o Rijeka, mas aí ele já perdeu logo de cara por 3-0 no primeiro jogo e acabou vencendo o segundo por 2-0 lá no Racecourse, mas não foi suficiente para evitar a eliminação. E já indo logo para a próxima, que foi na temporada 79-80, o Wrexham pegou o Magdeburg na primeira rodada e acabou vencendo por 3-2. Ele perdeu o segundo jogo na prorrogação por 5-2 e acabou sendo eliminado também na primeira fase. E adiantando mais alguns anos aí, na temporada 84-85, ele foi a temporada que ele pegou os times mais difíceis aí. Nessa temporada aí ele eliminou o Porto e enfrentou a Roma. Então vou contar como é que foi essa campanha aí. Ele começou enfrentando o Porto na primeira rodada, onde ele ganhou de 1-0 o primeiro jogo. E esse Porto aí não era qualquer Porto, era o Porto que tinha o Paulo Futre e alguns anos depois eles iam ganhar, 1 ou 2 anos depois eles iriam ganhar a Liga dos Campeões. Então era um Porto bem forte já, tinha uma base muito boa. E o Wrexham ganhou em casa por 1-0 e perdeu o segundo jogo por 4-3, mas ele acabou avançando pelos gols fora de casa. E aí, depois de enfrentar esse Porto aí que já era forte, ele foi enfrentar a Roma fora de casa. E nesse jogo aí, ele pegou a Roma do Falcão, o Carlo Ancelotti ainda jogava na Roma. Ela era treinada pelo Sven Eriksson, né, que foi um técnico que acabou falecendo recentemente, mas treinou a seleção inglesa, treinou grandes times também. E o Wrexham acabou perdendo o primeiro jogo lá no Olímpico de Roma por 2-0, gols de Pruzzo e Toninho Cerezo. E na volta ele acabou perdendo de 1-0 com o gol do Graziani e sendo eliminado na segunda fase. Mas saca que essa Roma era um time muito forte. E já falando da próxima temporada, temporada 86-87, o Wrexham pegou o Zurriek de Malta e meteu 7-0 no agregado, 3-0 fora e 4-0 em casa. E na segunda etapa pegou o Real Zaragoza da Espanha e ele empatou fora por 0-0, mas em casa ele acabou empatando em 2-2 na prorrogação e acabou sendo eliminado por causa do danado do gol fora, né? E aí só restou mais 2 competições europeias para o Wrexham. Na temporada 90-91 eles enfrentaram o Lyngby da Dinamarca e esse time é interessante porque ele não tem nenhuma vogal, né? Ele só tem consoantes no nome. Mas enfim, esse time aí, eles empataram por 0-0 em casa e venceram fora por 1-0, acabaram se classificando. E na próxima etapa, eles jogaram contra o Manchester United, que ganhou de 3-0 no Trafford e também por 2-0 no Racecourse. Então não deu pro Wrexham nesse embate aí da Grã-Bretanha, 2 times da Grã-Bretanha, mas não deu pro Wrexham. Acabou sucumbindo para o United aí na penúltima vez que ele disputou uma competição europeia. E na última vez que ele disputou competição europeia foi no ano que eu nasci, foi na temporada 95-96, então já fazem aí 28, eu tenho 28, 29 anos, que foi, né, eles foram eliminados logo na primeira fase, então não foram muito longe, para um time da Romênia, que é o Petrolul Ploiesti, acho que é assim que fala. Meu romeno também não é muito bom. E eles empataram em 0-0 lá no Racecourse e perderam o jogo fora de casa, né, por 1-0. E aí foram eliminados dessa que foi a última vez que eles disputaram uma competição europeia. Mas e aí, o que você acha? Quando vai ser a próxima temporada que o Wrexham vai retornar a uma competição europeia? A gente está vendo várias zebras acontecendo aí, né? O Bolonha ganhando título depois de muito tempo, o Newcastle ganhando título depois de muito tempo, Crystal Palace ganhando seu primeiro título na história, até o Tottenham ganhou título, então acho que a gente pode sonhar aí que em breve, quem sabe, a gente possa ver o Wrexham disputando uma competição europeia novamente, e tomara que ele consiga avançar aí, porque times galeses não costumam ir tão longe, então se o Wrexham fizer boas campanhas aí, pode ser já o Galiz, que foi mais longe em competição europeia, e eu espero poder assistir isso, porque eu conheço muitos torcedores do Wrexham por causa da comunidade do Wrexham Brasil, e tem muita galera, gente boa, que merece ver isso acontecer, né? Então vamos torcer aí para que o time do Deadpool consiga chegar lá. Mas e aí, qual é a sua previsão? Digita aqui embaixo nos comentários em qual ano você acha que o Wrexham vai voltar a disputar uma competição europeia, e não deixe de me seguir
aqui no canal Futipédia, no Instagram também, @Futipédia21. E tamo junto, muito obrigado, meus lindos, valeu, falou!